Quer dizer que uma simples faxineira fala 5 idiomas CAC, riu o milionário. Mas logo depois. Olá, pessoal. Antes de começarmos essa história incrível que vai mexer com suas emoções, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vocês não vão querer perder as próximas histórias que vão transformar completamente a forma como vocês veem o mundo. Deixem também aquele like se vocês acreditam que às vezes as pessoas mais simples podem ensinar as maiores lições para os poderosos. Agora vamos à história que vai deixar vocês sem palavras. O escritório da Global Tech Industries brilhava com lustres de cristal e piso de mármore italiano. Era quase meia-noite quando Marina Silva empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores vazios, os passos ecoando suavemente no silêncio corporativo. Aos 45 anos, ela carregava no rosto as marcas de uma vida de luta, rugas precoces ao redor dos olhos que ainda guardavam um brilho inteligente, mãos calejadas que contrastavam com a delicadeza de seus movimentos. Mais um dia, mais alguns reais, murmurou para si mesma em português, antes de pegar o telefone que vibrava em seu bolso. Alô, mamãe? A voz do outro lado falava em espanhol. Como está lá, abuela? Marina alternava entre português e espanhol com a naturalidade de quem respirava 2 idiomas desde criança. Sua filha Helena, estudante de medicina na Argentina, sempre ligava nesse horário. Ela está melhor, meu amor. Os remédios estão fazendo efeito. Sua voz carregava uma doçura que contrastava com o ambiente frio e impessoal ao seu redor. Depois da ligação, Marina continuou sua rotina silenciosa. No escritório do CEO, ela organizava os papéis espalhados sobre a mesa quando uma ligação internacional fez o telefone tocar. Por instinto, atendeu. Global Tech, good evening. Sua pronúncia em inglês era perfeita, sem sotaque. Oh, who is this? I was expecting Mr. Richardson. He's not available right now. May I take a message? Marina mantinha a compostura profissional, mesmo sabendo que estava quebrando o protocolo. Tell him the Shanghai deal needs his immediate attention. The Chinese partners are getting impatient. I understand. I'll make sure he gets this message first thing in the morning. Ao desligar, Marina escreveu um bilhete em inglês impecável e o deixou sobre a mesa. Não sabia que essa simples ação mudaria sua vida para sempre. Marina acordava todos os dias às 5h30 em sua pequena casa na periferia de São Paulo. A rotina era sempre a mesma: preparar café, acordar sua mãe idosa que morava com ela desde que enviuvara e verificar se havia dinheiro suficiente para os remédios da diabetes e pressão alta da matriarca. Marina, não consegui dormir de novo por causa das dores, dizia Dona Carmen. Uma senhora de 78 anos, cujos olhos azuis contrastavam com a pele morena marcada pelo tempo. Eu sei, mãe. Vou ver se consigo um dinheiro extra essa semana para a consulta particular. O problema era sempre o mesmo. Dinheiro. Marina ganhava 2 salários mínimos, trabalhando 6 dias por semana. Das 18 horas às 6, limpando os 3 andares da Global Tech. O que sobrava depois das contas básicas mal dava para os remédios da mãe e alguma ajuda ocasional para Helena na Argentina. Já tentou pedir um aumento? Perguntava sua vizinha Conceição, uma mulher negra e forte que trabalhava como doméstica há 20 anos. Conceição, você sabe como é. Para eles, a gente é invisível. Só notam quando algo não está limpo. Marina havia tentado outras oportunidades. Já se candidatara para vagas de recepcionista, assistente administrativa, até mesmo atendente em call center. Sempre a mesma resposta: experiência insuficiente ou perfil não compatível. Na verdade, todas essas eram formas educadas de dizer que uma faxineira de 45 anos não servia para cargos melhores. O que doía mais era saber que tinha capacidade. Marina falava português, espanhol e inglês fluentemente. Havia aprendido espanhol com a mãe, que era filha de imigrantes, e inglês sozinha, assistindo filmes com legenda e ouvindo música.
Também entendia bem francês e se virava em italiano básico, fruto de anos de curiosidade e autoaprendizado. Mas de que adiantava falar 5 idiomas quando ninguém te ouvia falar nem o primeiro? A gota d'água veio numa terça-feira de março. Dona Carmen teve uma crise diabética e precisou ser hospitalizada. Os exames e medicamentos custaram quase 2 meses de salário de Marina. Filha, eu não quero ser um fardo, sussurrou a mãe na cama do hospital. Não diga isso, mãe. A senhora criou 5 filhos sozinha, depois que papai morreu. Agora é minha vez de cuidar da senhora. Mas a conta bancária não mentia. Marina estava com menos de R$ 200 e o mês apenas começando. Precisava de um milagre. James Richardson chegou cedo naquela quinta-feira, coisa rara para um CEO que geralmente aparecia depois das 10 horas. Marina ainda estava terminando a limpeza do 15º andar quando o elevador se abriu e ele emergiu, falando alto ao telefone. I don't care what the Chinese think. We have the upper hand in this negotiation. Sua voz ecoava pelos corredores. Marina se fez pequena, empurrando seu carrinho para um canto, tentando se tornar invisível como sempre. Richardson era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos bem cortados, terno de $1.000 e a arrogância típica de quem nunca conheceu necessidade. Ele passou direto por ela, como se fosse parte do mobiliário, e entrou em seu escritório. Marina ouvia fragmentos da conversa telefônica. What do you mean they're threatening to pull out? I thought your Mandarin was supposed to handle these cultural nuances. Houve uma pausa longa. Find me someone who actually speaks Chinese, not this Google Translate nonsense. Richardson desligou com raiva e Marina o ouviu praguejar sozinho por alguns minutos. Ela terminou a limpeza da área e estava se dirigindo para o andar de baixo quando ouviu uma nova ligação começar. Richardson speaking. What, the interpreter for tomorrow's video conference cancelled? Are you kidding me? Marina parou. Havia estudado mandarim básico nos últimos 2 anos através de aplicativos e vídeos online. Não dominava completamente, mas entendia conversas simples e conseguia se comunicar em situações básicas. Respirou fundo. Era loucura, mas bateu suavemente na porta do escritório. Entre, disse Richardson, sem levantar os olhos dos papéis. Desculpe incomodar. Senhor Richardson. Marina mantinha a voz baixa, respeitosa. O que foi? Algum problema com a limpeza? Na verdade, senhor, eu não pude evitar ouvir sobre sua dificuldade com o intérprete de chinês. Richardson finalmente levantou os olhos com uma expressão de irritação crescente. E? Bem, eu falo um pouco de mandarim. Talvez eu possa ajudar? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Richardson a encarou por longos segundos, então soltou uma risada alta e desrespeitosa. Quer dizer que uma simples faxineira fala 5 idiomas? Ele riu com sarcasmo. Você fala português, espanhol, porque é praticamente a mesma coisa. Uns hello, how are you em inglês, e agora quer me dizer que fala chinês. Senhor, Olha, eu sei que vocês fazem de tudo para conseguir alguns trocados extras, mas isso já é demais. Volta para sua limpeza e deixa os negócios sérios para quem entende. Marina sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a compostura. Com todo respeito, senhor, eu realmente falo esses idiomas. Se quiser testar... Richardson riu novamente. Sabe que mais? Vou te dar uma oportunidade de passar vergonha. Fale alguma coisa em chinês. Marina respirou fundo e disse, Wojiao Marina, Wohui Shuo Zhongwen, Yingwen, Putao Yawen, Xbanyawen, Heidaliwen, Uxiwang Neng Bangjuning. A expressão de Richardson mudou. Ele não entendia uma palavra, mas havia algo na fluência e confiança de Marina que o fez hesitar. O que você acabou de dizer? Richardson perguntou, dessa vez sem o tom zombeteiro. Eu disse que me chamo Marina, que falo chinês, inglês, português, espanhol e italiano e que espero poder ajudá-lo. Richardson ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Mesmo que você saiba algumas palavras soltas, isso não significa que pode interpretar uma negociação de $50 milhões. O senhor está certo, Marina concordou.
Mas se não tem ninguém disponível para amanhã, talvez eu possa pelo menos ajudar com frases básicas, cumprimentos, apresentações. Richardson olhou para o relógio. Era quase 7 horas da manhã e ele precisava de uma solução. Seus intérpretes profissionais estavam todos ocupados, e a reunião com os investidores chineses não podia ser adiada novamente. Sabe que mais? Vou ligar para meu assistente e ver se conseguimos alguém até amanhã. Mas você... Ele apontou para Marina. Volte aqui às 14 horas. Se realmente consegue se virar no chinês, talvez eu use você como backup. Mas não se anime muito. É só um seguro. Marina assentiu tentando conter a ansiedade. E não conte para ninguém sobre isso. Richardson acrescentou. Se descobrirem que estou considerando usar a faxineira como intérprete, vou virar piada no mercado. Às 14 horas em ponto, Marina estava de volta. Havia passado a manhã estudando vocabulário de negócios em mandarim e revisando termos técnicos. Estava nervosa, mas determinada. Richardson estava ao telefone quando ela chegou. Pela expressão dele, as coisas não estavam indo bem. Entendi. Sim, eu sei que é em cima da hora. Ok, obrigado mesmo assim. Ele desligou e olhou para Marina com uma mistura de desespero e resignação. Meu assistente não conseguiu ninguém. A única intérprete disponível cobra R$10.000 por 3 horas, e ela só pode na próxima semana. E a reunião é amanhã? É. E se eu cancelar de novo, perco o negócio. Richardson passou as mãos pelos cabelos. Olha, Marina, é esse seu nome? Sim, senhor. Eu vou fazer um teste com você agora. Se você conseguir interpretar uma conversa básica, talvez eu arrisque. Mas se der errado, a culpa é sua. Richardson ligou o computador e chamou um contato no Skype. Uma mulher chinesa apareceu na tela. Hello, Miss Chen. This is James Richardson from Global Tech. A mulher respondeu em inglês, mas com sotaque carregado. Hello, Mr. Richardson. I hope you well. Richardson fez um sinal para Marina se aproximar. Tell her I'm calling to confirm tomorrow's meeting details. Ele sussurrou. Marina se posicionou ao lado da câmera e disse em mandarim. Shen Nushi, Richardson Xiang Sheng Xiang, Keren Mingtian Huiyi de Xijie. O rosto da mulher se iluminou e ela respondeu em mandarim fluente. Marina traduziu. Ela disse que está muito feliz por poder falar em chinês, que isso facilita muito a comunicação. Quer saber se todos os documentos estão prontos e se o Sr. Liu também participará da videoconferência. Richardson ficou impressionado. A fluidez da conversa era completamente diferente do inglês quebrado que ele estava acostumado. Durante os 15 minutos seguintes, Marina interpretou uma conversa detalhada sobre cronogramas, especificações técnicas e questões contratuais. Não apenas traduzia as palavras, explicava nuances culturais, sugeria formas mais diplomáticas de abordar certas questões e até mesmo alertava sobre mal-entendidos potenciais. Quando a ligação terminou, Richardson estava boquiaberto. Como diabos uma faxineira aprendeu a falar chinês assim? Senhor, eu sempre gostei de línguas. Estudei sozinha, através de aplicativos, vídeos, livros da biblioteca, e por que nunca mencionou isso antes? Marina hesitou. Como explicar que nunca teve oportunidade? Que pessoas como ela são automaticamente descartadas antes mesmo de poderem demonstrar suas habilidades? Nunca ninguém perguntou. Ela respondeu simplesmente. A reunião do dia seguinte foi um sucesso absoluto. Marina, vestindo uma roupa emprestada da filha e com o cabelo arrumado, se posicionou discretamente ao lado de Richardson durante a videoconferência. Os investidores chineses ficaram visivelmente mais confortáveis, ao poderem se expressar em sua língua nativa. Mas foi durante uma pausa técnica que a verdadeira revelação aconteceu. Os chineses pensavam que o microfone estava desligado e começaram a conversar entre si. Marina continuou traduzindo, sussurrando para Richardson. Eles estão dizendo que gostaram muito da proposta, mas acham o prazo muito apertado. O Sr. Liu está sugerindo que aceitem, mas peçam uma cláusula de extensão de 30 dias em caso de atrasos.
A senhora Chen concorda, mas quer garantir que isso não afete o preço final. Richardson fez anotações rapidamente. Quando os microfones voltaram, ele surpreendeu os investidores, oferecendo exatamente o que eles queriam antes mesmo que pedissem. Mr. Richardson, disse Chen em inglês, "You seem to understand our concerns very well." O negócio foi fechado em 2 horas, quando normalmente levaria semanas de ida e volta. Depois da reunião, Richardson estava eufórico. "Marina, você acabou de me fazer economizar pelo menos 1 mês de negociações. Como posso te recompensar?" "Senhor, se o senhor pudesse me ajudar a conseguir uma oportunidade numa posição que use minhas habilidades." "Eu não estou pedindo favor, só uma chance de mostrar meu trabalho." Richardson parou de sorrir. "Marina, você tem que entender. Você é boa no que faz, mas não tem diploma, não tem experiência corporativa. Nossos clientes esperam ver pessoas com MBA, certificações, mas eu acabei de salvar uma negociação de 50 milhões. Sim, e eu sou grato. Que tal se eu te der uma bonificação? R$1.000? Marina sentiu como se tivesse levado um soco. R$1.000. Ela havia acabado de facilitar um negócio que renderia milhões para a empresa e a recompensa era o equivalente a meio salário mensal. Sr. Richardson, com todo respeito, intérpretes profissionais cobram no mínimo 10.000 por uma reunião dessa importância. Mas você não é uma intérprete profissional. Ele respondeu, voltando ao tom condescendente. Você é uma funcionária da limpeza que por acaso fala chinês. Seja grata pela oportunidade. Naquele momento, Marina compreendeu com uma clareza dolorosa como funcionava o sistema. Não importava o que ela soubesse ou pudesse fazer. Sua origem, sua posição, sua aparência, tudo isso definia seu valor aos olhos dos outros, não suas competências. Entendo, ela disse simplesmente. Mas algo havia mudado dentro dela. Pela primeira vez em anos, Marina havia provado para si mesma que era capaz de muito mais. E agora que sabia disso, não poderia mais aceitar menos. Nos dias seguintes, Marina começou a observar a empresa com outros olhos. Prestava atenção nas conversas que ouvia enquanto limpava, nos documentos que via nas mesas, nos problemas que os executivos enfrentavam. Foi assim que descobriu algo que mudaria tudo. Durante a limpeza do escritório do diretor financeiro, Marina encontrou uma pilha de currículos. Curiosa, deu uma olhada. Eram todos para a vaga de assistente de relações internacionais. Exatamente o tipo de posição que ela poderia ocupar. Todos os candidatos tinham formação superior, alguns com pós-graduação, mas nenhum falava mais de 2 idiomas. A maioria tinha inglês intermediário e mais nada. As cartas de apresentação eram padronizadas, sem personalidade. Marina fotografou discretamente o anúncio da vaga. O salário era de R$8.000 mensais, 4 vezes o que ela ganhava. No dia seguinte, ela criou um currículo destacando suas habilidades linguísticas e enviou para a vaga, usando um endereço de e-mail que não revelava sua conexão com a empresa. A resposta veio em 2 dias. Agradecemos seu interesse, mas sua experiência não atende aos requisitos da posição. Marina sabia que não haviam sequer lido seu currículo direito. Haviam visto a falta de diploma universitário e descartado automaticamente. Era hora de tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Marina decidiu que não aceitaria mais ser invisível. Se o sistema não a reconhecia através dos canais tradicionais, ela criaria seus próprios canais. Começou documentando tudo. Fotografava discretamente conversas importantes que ouvia, anotava oportunidades perdidas pela empresa devido a barreiras linguísticas. Registrava situações onde sua intervenção poderia ter evitado mal-entendidos custosos. Em 3 semanas, ela tinha material suficiente para montar um dossiê impressionante. O momento da verdade chegou quando Richardson enfrentou uma nova crise. A Global Tech estava negociando um contrato com uma empresa italiana e as coisas não estavam indo bem.
Marina ouviu Richardson reclamando com seu assistente. Esses italianos são impossíveis. Toda hora cancelam reunião, pedem para remarcar, nunca chegam em acordo sobre nada. Talvez seja questão cultural, senhor, sugeriu o assistente. Cultural. Sempre essa desculpa. Eu pago uma fortuna para esses consultores de comunicação intercultural e não resolve nada. Marina respirou fundo e bateu na porta do escritório. Com licença, Sr. Richardson. Ele levantou os olhos com irritação. Marina, eu já disse que não preciso de ajuda com italiano. Italiano é fácil, qualquer um consegue se virar. Na verdade, senhor, eu queria falar sobre outra coisa. Tenho uma proposta para fazer. Proposta? Sim, gostaria de propor que a empresa crie um departamento de comunicação multicultural e eu gostaria de me candidatar para coordená-lo. Richardson soltou aquela risada sarcástica que Marina já conhecia bem. Marina, você está delirando. A empresa não vai criar um departamento para você, e mesmo que criasse, você acha mesmo que seria escolhida para coordenar alguma coisa? Baseada em quê, senhor? Baseada na realidade. Você não tem formação, não tem experiência gerencial, não tem o que exatamente? Marina interrompeu, sua voz firme, mas respeitosa. Você sabe muito bem do que estou falando. Não, eu não sei. Explique para mim. Richardson ficou desconfortável. Sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas sua arrogância falou mais alto. Marina, vou ser direto com você. Você pode até falar alguns idiomas, mas não tem o perfil para cargos executivos. Nossos clientes esperam ver pessoas com um certo nível social, educação formal, apresentação, pessoas brancas de classe média com diploma universitário. Eu não disse isso. Não precisou dizer. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Marina continuou. Sr. Richardson, o senhor quer saber por que as negociações com os italianos estão travadas? Não me interessa a sua opinião sobre... É porque eles acham que vocês são arrogantes e não respeitam a cultura deles. Toda vez que vocês falam, vamos direto ao ponto, eles entendem como grosseria. Quando vocês fazem piada para quebrar o gelo, eles ficam ofendidos porque acham que não estão levando os negócios a sério. Richardson parou de resmungar. Eles cancelam as reuniões porque acham que vocês não se prepararam adequadamente. E pedem para remarcar porque querem ter certeza de que vocês realmente valorizam a parceria. Como você sabe disso tudo? Porque eu escuto. E porque eu entendo não apenas as palavras, mas o contexto cultural por trás delas. Marina puxou uma pasta que havia preparado. Senhor, nos últimos 3 meses, a empresa perdeu pelo menos 4 oportunidades de negócios por problemas de comunicação intercultural. Eu documentei tudo aqui. Ela mostrou as anotações. O negócio com os japoneses que não aconteceu porque ninguém entendeu que eles estavam sinalizando interesse através de perguntas indiretas. A empresa alemã que desistiu da parceria porque interpretaram mal um e-mail do departamento jurídico. Os franceses que se sentiram desrespeitados durante uma videoconferência. Cada um desses negócios representava entre 5 e 20 milhões de reais em receita potencial. Marina concluiu. Richardson estava quieto, examinando os documentos. E você acha que poderia ter evitado esses problemas? Eu sei que poderia, porque eu entendo que comunicação internacional não é apenas traduzir palavras, é traduzir culturas. Mesmo que isso seja verdade, Marina, eu não posso simplesmente criar um cargo para você. Teria que justificar para o conselho, explicar como uma funcionária da limpeza, então me dê uma oportunidade de provar meu valor de forma que o conselho possa ver. A oportunidade veio 2 semanas depois. A Global Tech estava prestes a perder seu maior contrato internacional, uma parceria trilateral com empresas do Japão, Alemanha e França que valia 80 milhões de euros. As negociações estavam emperradas há meses e o prazo final era dali a 3 dias. Richardson estava desesperado. Havia contratado consultores externos
intérpretes especializados, até mesmo um especialista em etiqueta internacional. Nada funcionava. Os 3 grupos não conseguiam chegar a um consenso, e cada reunião acabava com mais mal-entendidos do que acordos. Marina. Ele a chamou em seu escritório numa segunda-feira de manhã. Você disse que poderia ajudar com comunicação intercultural. Vou te dar uma chance, mas se der errado, você assume toda a responsabilidade. Entendido, senhor. A reunião final é quinta-feira. Se não fecharmos esse negócio, a empresa perde 80 milhões e eu provavelmente perco meu emprego. Você tem 3 dias para provar que não sou louco por confiar numa faxineira. Marina sabia que essa era sua única oportunidade. Se falhasse, nunca mais teria outra chance. Se conseguisse, mudaria sua vida para sempre. Passou os próximos 3 dias se preparando intensivamente. Estudou não apenas os idiomas, mas os perfis culturais de cada grupo. Pesquisou os históricos das empresas, entendeu suas motivações, identificou os pontos de conflito que não eram sobre dinheiro ou termos contratuais, mas sobre diferentes formas de ver o mundo. Na quinta-feira, Marina chegou à empresa vestindo um terno simples, mas elegante, que havia comprado com o último dinheiro que tinha. Richardson a apresentou simplesmente como nossa especialista em comunicação intercultural. A reunião começou tensa. Os japoneses eram formais e cautelosos, os alemães diretos e impacientes, os franceses eloquentes, mas céticos. Marina observou as dinâmicas por alguns minutos antes de intervir. Com licença, ela disse em inglês, depois repetiu em japonês, alemão e francês. Gostaria de sugerir que comecemos esta reunião de uma forma um pouco diferente. Todos pararam para ouvi-la. Percebi que cada grupo tem uma forma muito válida de abordar os negócios, mas essas diferenças estão sendo vistas como obstáculos em vez de vantagens complementares. Ela se dirigiu aos japoneses em japonês. Vocês valorizam o consensus building e querem ter certeza de que todas as implicações futuras foram consideradas. Isso é sabedoria, não indecisão. Para os alemães, em alemão, vocês querem eficiência e clareza nos termos. Isso é profissionalismo, não impaciência. Para os franceses, em francês, vocês querem elegância na execução e sofisticação no resultado final. Isso é excelência, não perfeccionismo excessivo. A atmosfera na sala começou a mudar. Pela primeira vez em meses, cada grupo se sentia compreendido em vez de julgado. Marina continuou. O que proponho é que vejamos essas diferenças como camadas de um diamante. Cada faceta reflete a luz de forma diferente, mas juntas criam algo muito mais brilhante. Durante as 4 horas seguintes, Marina não apenas traduziu palavras, ela traduziu intenções, expectativas, preocupações e sonhos. Quando um alemão falava sobre eficiência, ela explicava aos japoneses que isso significava respeito pelo tempo de todos. Quando um japonês mencionava harmonia, ela esclarecia aos alemães que isso significava sustentabilidade a longo prazo. Aos poucos, os 3 grupos começaram a ver possibilidades em vez de problemas. O que antes eram concessões dolorosas se tornaram colaborações criativas. Quando a reunião terminou, não apenas o contrato havia sido assinado, ele havia sido expandido. Os 3 grupos decidiram criar um consórcio permanente para futuras oportunidades, aumentando o valor total para 120 milhões de euros. Richardson estava radiante, mas também chocado. Em uma tarde, Marina havia conseguido o que meses de negociações não tinham alcançado. Como você fez isso? Ele perguntou depois que todos foram embora. Sr. Richardson, eu não fiz nada de extraordinário. Eu apenas tratei cada pessoa como um ser humano complexo e interessante, em vez de como um obstáculo para o que eu queria alcançar. Naquele momento, Richardson compreendeu algo que mudaria não apenas a vida de Marina, mas sua própria visão sobre liderança e talento. Marina, eu preciso te pedir desculpas. Ela ficou surpresa. Desculpas? Por todas as vezes que te subestimei.
Por todas as vezes que deixei meus preconceitos falarem mais alto que minha racionalidade. Por quase ter perdido o talento mais impressionante que já vi nesta empresa. Richardson pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Quero te oferecer um cargo de diretora de comunicação intercultural. Salário inicial de R$25 mil mensais, com participação nos lucros dos contratos internacionais que você ajudar a fechar. Você aceita? Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. R$25 mil. Era mais dinheiro do que ela havia ganhado em sua vida inteira. Eu aceito. Ela disse, sua voz trêmula de emoção. 6 meses depois, Marina estava em seu próprio escritório, no 18º andar da Global Tech. A vista da cidade de São Paulo se estendia diante dela, mas o que mais a emocionava não era a altura do prédio, e sim a perspectiva de seu futuro. Sua mãe, Dona Carmen, agora tinha os melhores cuidados médicos. A diabetes e pressão alta estavam controladas, e ela havia até voltado a sorrir com frequência. Filha, eu sempre soube que você era especial, dizia a mãe. Sentada na poltrona nova da sala de estar da casa nova que Marina havia comprado, ainda na periferia, mas maior, com um quarto para Dona Carmen no térreo e um escritório onde Marina podia trabalhar. Helena havia voltado da Argentina e estava fazendo residência em São Paulo, financiada integralmente pela mãe, que finalmente podia apoiar seus sonhos. Mãe, você mudou toda a empresa, dizia Helena, admirando os artigos que saíam sobre Marina nos jornais de negócios. Eles criaram um departamento inteiro baseado no seu trabalho. Era verdade. O Departamento de Comunicação Intercultural da Global Tech havia crescido e agora tinha 8 funcionários. Marina havia estabelecido um programa de treinamento que era procurado por outras empresas, e ela havia se tornado uma palestrante requisitada em conferências internacionais. Mas o que mais a orgulhava não eram os prêmios ou o reconhecimento. Era o impacto humano de seu trabalho. Marina, você mudou minha vida, disse Conceição, sua ex-vizinha, que agora trabalhava como assistente no departamento de Marina. Quando você me convidou para trabalhar aqui e me incentivou a estudar inglês, eu pensei que estava sonhando. Marina havia criado um programa interno de desenvolvimento para funcionários da limpeza e manutenção. Oferecia aulas de idiomas, cursos de informática básica e oportunidades de crescimento baseadas em competências, não em diplomas. Sabe, Conceição, eu aprendi que talento existe em todos os lugares. O problema é que a sociedade só procura talento nos lugares óbvios. O programa de Marina já havia promovido 15 funcionários para posições melhores na empresa. João, que trabalhava na manutenção e falava árabe fluente, agora era consultor para contratos no Oriente Médio. Rosângela, que limpava os banheiros e tinha formação incompleta em contabilidade, estava terminando sua faculdade com bolsa da empresa e trabalhando meio período no departamento financeiro. Cada pessoa tem uma história. Marina explicava para os executivos em suas palestras internas. Cada pessoa tem talentos únicos. Nossa responsabilidade como líderes é criar espaços onde esses talentos possam emergir e florescer. Richardson havia se tornado um dos maiores defensores do programa. A transformação dele também havia sido notável. Marina me ensinou que verdadeira liderança não é sobre controlar pessoas. Ele disse durante uma entrevista para a revista Harvard Business Review Brasil. É sobre liberar o potencial que já existe nelas. A Global Tech havia se tornado um caso de estudo internacional sobre diversidade e inclusão. Não a diversidade cosmética que muitas empresas praticavam, mas uma diversidade real, que reconhecia e valorizava diferentes formas de inteligência e experiência. Em uma manhã de dezembro, Marina estava em seu escritório preparando uma apresentação para um congresso internacional quando sua secretária anunciou uma visita inesperada. Dona Marina, tem uma senhora aqui que gostaria de falar com a senhora. Diz que é sobre uma oportunidade de emprego para a filha. Marina pediu para a mulher entrar.
Era uma senhora negra de uns 50 anos, vestida de uniforme de limpeza de outra empresa. Desculpe incomodar, doutora, ela disse timidamente. Meu nome é Aparecida. Eu trabalho de limpeza no prédio ao lado e ouvi falar sobre o que a senhora fez aqui. Sente-se, por favor, dona Aparecida. Em que posso ajudá-la? É sobre minha filha, Patrícia. Ela tem 28 anos e trabalha de faxineira há 10 anos. Mas ela é muito inteligente, doutora. Fala inglês e espanhol, mexe muito bem no computador, tem ideias incríveis para melhorar os processos das empresas onde trabalha. Marina sentia como se estivesse vendo sua própria história sendo contada, mas ninguém dá oportunidade para ela. A Aparecida continuou. Falam que ela não tem experiência, não tem formação superior. Eu ouvi dizer que aqui é diferente. É diferente sim, dona Aparecida. Pode trazer sua filha amanhã às 14 horas? Vou conversar pessoalmente com ela. Uma semana depois, Patrícia começou a trabalhar como assistente no departamento de Marina. 6 meses depois, ela estava liderando um projeto de otimização de processos que economizou R$2 milhões para a empresa. É incrível, Patrícia disse para Marina durante uma reunião de acompanhamento. Toda a minha vida me disseram que eu não servia para coisas importantes. Agora estou apresentando projetos para a diretoria. E como se sente? Me sinto completa, como se finalmente pudesse usar tudo o que sempre soube que tinha dentro de mim. Marina sorriu. Essa sensação ela conhecia bem. No final daquele ano, Marina foi convidada para dar uma palestra TEDx sobre talentos invisíveis, como encontrar diamantes onde ninguém procura. O auditório estava lotado, com 2.000 pessoas presentes e milhões assistindo online. Há 2 anos ela começou. Eu era uma faxineira invisível. Limpava escritórios de madrugada, passava pelos corredores como um fantasma. Era tratada como se minha única função fosse tornar o ambiente adequado para que pessoas importantes pudessem trabalhar. A plateia estava em silêncio absoluto. Mas eu falava 5 idiomas, entendia de negócios, tinha ideias que poderiam resolver problemas complexos. Tinha experiências de vida que me davam perspectivas únicas sobre desafios humanos e organizacionais. Marina pausou, deixando o peso das palavras se assentar. A pergunta que não quer calar é: quantas outras pessoas como eu existem? Quantos talentos extraordinários estão sendo desperdiçados porque olhamos apenas para diplomas, títulos e aparências? Ela contou sua história. As humilhações, as portas fechadas, o momento em que Richardson riu de suas capacidades e como tudo mudou quando alguém finalmente decidiu ouvir em vez de julgar. Não estou aqui para criticar as empresas ou as pessoas, Marina esclareceu. Estou aqui para desafiar todos nós a expandirmos nossa definição de talento e potencial. Na Global Tech, criamos o que chamamos de Projeto Diamante Bruto. A premissa é simples. Toda pessoa tem um diamante dentro de si. Nossa responsabilidade é criar as condições para que esse diamante seja lapidado e possa brilhar. Marina mostrou os resultados. 200% de aumento na retenção de talentos. 150% de crescimento em inovação. 300% de melhoria na satisfação dos funcionários. Mais importante, 89 pessoas haviam sido promovidas de posições operacionais para cargos de liderança nos últimos 2 anos. Mas os números não contam a história completa. Ela continuou. A história completa está nas vidas que foram transformadas. Nas crianças que agora têm mães e pais orgulhosos de seus trabalhos. Nas famílias que saíram da pobreza. Nos sonhos que finalmente puderam se tornar realidade. A plateia se levantou em uma ovação que durou 5 minutos. Depois da palestra, Marina foi abordada por centenas de pessoas. CEOs querendo implementar programas similares. Funcionários contando suas próprias histórias de talentos não reconhecidos. Jovens buscando conselhos sobre como superar barreiras socioeconômicas. Dona Marina, disse uma jovem negra de uns 20 anos, eu trabalho de recepcionista.
mas falo 4 idiomas e tenho ideias para melhorar o atendimento ao cliente internacional da empresa. Como faço para ser vista? Marina sorriu e entregou seu cartão de contato. Envie seu currículo para mim. Vamos conversar. Nos meses seguintes, Marina recebeu mais de 3.000 currículos de pessoas em posições similares às que ela havia ocupado. Pessoas com talentos extraordinários, escondidos em empregos que os subestimavam. Ela não podia contratar todos, mas podia fazer algo melhor. Começou a conectar essas pessoas com empresas que estavam dispostas a olhar além das aparências. Criou uma rede de caçadores de diamantes, recrutadores e líderes empresariais comprometidos com a identificação de talentos não convencionais. Marina, disse Richardson durante uma de suas reuniões semanais, você percebe que mudou não apenas nossa empresa, mas está mudando o mercado de trabalho brasileiro? James, ela respondeu. Agora eles se tratavam pelo primeiro nome. Eu não mudei nada. Eu apenas tirei o véu que impedia as pessoas de enxergarem o que sempre esteve lá. Um ano depois da palestra TEDx, Marina recebeu uma ligação que mudaria novamente sua trajetória. Alô, Marina. Aqui é Roberto Santana, do Ministério do Desenvolvimento Social. Gostaria de conversar com você sobre uma oportunidade. O governo federal havia decidido criar um programa nacional de identificação e desenvolvimento de talentos ocultos, baseado no modelo que Marina havia desenvolvido. Queriam que ela liderasse o projeto. Seria um programa para todo o país, Roberto explicou. Começaríamos com as 50 maiores empresas do Brasil, mas a ideia é expandir para pequenas e médias empresas também. Marina ficou em silêncio por um momento, processando a magnitude da oportunidade. Roberto, isso significaria que poderíamos ajudar milhares de pessoas? Milhões, Marina. Estimamos que existam pelo menos 2 milhões de brasileiros em situação similar à sua. Pessoas com talentos extraordinários trabalhando em posições que não aproveitam nem 10% de suas capacidades. Naquela noite, Marina ligou para Helena e Dona Carmen para contar sobre a oportunidade. Filha, disse Dona Carmen, seu pai sempre dizia que Deus dá os maiores desafios para as pessoas mais preparadas. Acho que chegou a hora de você voar mais alto. Mãe, você acha que devo aceitar? Eu acho que você já sabe a resposta. A pergunta real é, você está pronta para impactar não apenas uma empresa, mas um país inteiro? Marina olhou pela janela de sua casa. Via as luzes da periferia se estendendo até o horizonte. Em cada uma daquelas casas havia pessoas com histórias como a sua. Pessoas com talentos extraordinários esperando por uma oportunidade. Estou pronta, ela disse. 6 meses depois, Marina estava em Brasília, em seu novo escritório no Ministério, coordenando o Programa Nacional de Talentos Ocultos. Já havia identificado e recolocado mais de 15.000 pessoas em posições que aproveitavam melhor suas habilidades. Mas a transformação não parava por aí. Universidades começaram a reconhecer experiência prática como equivalente à formação formal em certas áreas. Empresas mudaram seus processos de recrutamento para focar em competências demonstráveis, em vez de apenas credenciais acadêmicas. Marina, disse uma jornalista durante uma entrevista, sua história virou um símbolo de transformação social. Como você se sente sendo vista como um ícone? Eu não me vejo como ícone, Marina respondeu. Eu me vejo como uma ponte. Uma ponte entre o mundo que desperdiça talentos e o mundo que os celebra. Minha missão é construir o maior número possível dessas pontes. No final da entrevista, a jornalista fez uma última pergunta. Se você pudesse voltar no tempo e encontrar aquela faxineira de 2 anos atrás, limpando os corredores da Global Tech, o que você diria para ela? Marina sorriu, lembrando-se da mulher que costumava ser. Invisível, subestimada, mas nunca sem esperança. Eu diria, Marina, você não imagina o que está por vir. Você não imagina quantas vidas você vai tocar, quantos preconceitos vai derrubar, quantas oportunidades vai criar. Continue estudando, continue acreditando, continue sendo você mesma.
Porque o mundo precisa exatamente do que você tem para oferecer. Ele só ainda não sabe disso. E enquanto falava, Marina pensava em todas as outras Marinas espalhadas pelo Brasil, pessoas extraordinárias esperando por sua chance de brilhar. Sua missão estava apenas começando. A faxineira que falava 5 idiomas havia se tornado muito mais do que uma executiva bem-sucedida. Ela havia se tornado a prova viva de que o verdadeiro potencial humano não pode ser medido por títulos ou posições sociais. Havia se tornado a personificação da esperança de que todos, absolutamente todos, têm o direito de sonhar grande e de ter esses sonhos levados a sério. E em cada pessoa que ajudava a transformar, uma parte daquele sonho se tornava realidade.